Faz isso, Senhor, porque diriam as nações: onde está o teu Deus? Porque as nações olhariam para nós e diriam: onde está o Deus deles? Onde está o Deus que eles adoram? Onde está o Deus deles? Onde está a nação brasileira? Onde está a igreja forte brasileira? Aonde está a igreja sobre a qual disseram que seria um celeiro para todas as nações? Aonde está o avivamento na igreja brasileira que disseram que iam vir? Porque as nações diriam sobre nós: onde está o Deus deles? Por que diriam as nações a nosso respeito: aonde está o Deus deles? Eu me lembro nesses dias de um texto e de um período muito dramático em Israel, e está lá em Juízes. O livro de Juízes é, eu creio, um dos períodos mais dramáticos para o povo de Israel, um dos períodos mais difíceis na vida daquele povo. E diz assim a palavra do Senhor em Juízes capítulo 2, a partir do verso 8, diz assim, aliás, a partir do verso 6: depois que Josué despediu os israelitas, eles saíram para ocupar a terra, cada um a sua herança. O povo prestou culto ao Senhor durante toda a vida de Josué e dos líderes que sobreviveram a Josué, e que tinham visto todos os grandes feitos do Senhor em favor de Israel. Parecia que tudo estava resolvido. O povo andou 40 anos no deserto, e então o povo finalmente pisou na terra prometida, a terra onde tinha leite, onde tinha mel, onde tinha fartura, onde tinha bênção, onde tinha coisa boa. Era uma terra boa, de acordo com o Senhor. Parecia que todos os problemas estariam resolvidos quando o povo pisasse na terra. E finalmente pisaram ali depois de 40 anos no deserto. E então diz assim o verso 8: Josué, filho de Num, servo do Senhor, morreu com a idade de 110 anos. Foi sepultado na terra de sua herança, em Timnat-Heres, nos montes de Efraim, ao norte de Monte Gaás. Depois que toda aquela geração foi reunida a seus antepassados, surgiu uma nova geração que não conhecia o Senhor e o que ele havia feito por Israel. Então os israelitas fizeram o que o Senhor reprova e prestaram culto aos Baalins. Abandonaram o Senhor, o Deus dos seus antepassados, que os havia tirado do Egito, e seguiram e adoraram vários deuses dos povos ao seu redor, provocando a ira do Senhor. Abandonaram o Senhor e prestaram culto a Baal e a Astarote. A ira do Senhor se acendeu contra Israel, e ele os entregou nas mãos de invasores que os saquearam. Ele os entregou aos inimigos ao seu redor, aos quais já não conseguiam resistir. Sempre que os israelitas saíam para a batalha, a mão do Senhor era contra eles para derrotá-los, conforme havia advertido e jurado a vocês. Grande angústia os dominava. Então o Senhor levantou juízes que os libertavam das mãos daqueles que os atacavam. Mesmo assim, eles não quiseram ouvir os juízes, antes se prostituíam com outros deuses e os adoravam. Ao contrário dos seus antepassados, logo se desviaram do caminho pelo qual os seus antepassados tinham andado, o caminho da obediência aos mandamentos do Senhor. E a palavra de Deus diz que assim que os juízes, esses homens que vinham para julgar a nação de Israel e livrá-la dos seus inimigos, assim que esse juiz morria, o povo se corrompia novamente, seguia outros deuses novamente, e mais uma vez o Senhor permitia que caísse na mão dos seus inimigos. O povo se envolvia com os deuses das nações em volta, quando o Senhor disse claramente: vocês vão entrar na terra, vão haver ali povos que vão estar à volta de vocês, vai haver ali uma cultura local,
uma cultura de adoração a outros deuses. Vai haver ali uma cultura com a qual vocês não vão se misturar. Vocês não vão adorar outros deuses diante de mim. Vocês não vão prestar culto a outros deuses. Vocês não vão fazer para vocês imagens de escultura. Vocês não vão seguir outros povos na sua adoração. Há um só Deus para vocês. Eu sou o Senhor. Esta foi a atribuição. Esta foi a ordem do Senhor para o povo de Israel. E o povo simplesmente se esqueceu disso, porque assim que aquela geração que saiu do Egito, a geração de Josué, morreu, assim que a primeira geração que viu todas as maravilhas de Deus morreu, surgiu uma nova geração, diz a palavra, que não conhecia o Senhor e nem as obras que o Senhor tinha feito no passado. Surgiu uma nova geração que não tinha referência, não tinha paz, não tinha notícia, uma notícia exata do que Deus tinha feito no passado, e que não temia ao Senhor como seus antepassados temiam ao Senhor. E por causa disso, eles começaram a seguir a cultura local. Eles começaram a se envolver com aquilo que as pessoas estavam fazendo. Nós vivemos numa realidade hoje muito parecida. Vivemos numa realidade onde temos uma igreja e temos um mundo, uma cultura local que tem de repente invadido a igreja, que tem vindo para dentro da igreja. Temos um modismo cultural que tem sido absorvido pela igreja, que Deus mandou que não absorvêssemos esta cultura mundial, esse jeito de pensar e de agir que está aí e que muitas vezes a gente vai considerando comum, considerando normal, e vamos já não nos sentindo agredidos, vamos já não nos sentindo desconfortáveis com certas coisas. O pecado já passa a ser algo normal para nós. O pecado já não nos causa mais não é mais motivo de escândalo para nós. O pecado já não nos causa mais incômodo, não nos causa mais que nós nos envergonhemos em nós mesmos. E muitas vezes nós somos não apenas coniventes com o pecado em outras pessoas, mas somos coniventes com o pecado em nós mesmos. Eu não estou aqui falando sobre um julgamento de massacrarmos pessoas, mas eu estou aqui falando sobre nós mesmos, sobre cada um olhando para si e entendendo que cada um de nós é responsável pela sua adoração diante de Deus, pela sua vida diante de Deus. E muitas vezes nós vamos nos conformando com esse mundo. A Bíblia diz: não ameis o mundo, nem as coisas que há no mundo. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Muitas vezes vemos uma igreja que vai absorvendo, pouco a pouco, absorvendo essa cultura mundial, absorvendo tudo isso. Por quê? Por falta de um temor ao Senhor, por falta de conhecimento de Deus. Mas eu creio que é tempo de que o Espírito Santo ministre sobre os nossos corações, e precisamos orar, pedindo isso a Ele. Espírito Santo de Deus, que o temor do Senhor venha sobre nós. Renova sobre mim o temor do Teu nome. Ele não é qualquer pessoa, Ele não é como nós. Deus não é como o homem. Deus não é como qualquer pessoa. Deus não é como meu pai. Deus não é como lideranças que muitas vezes, que talvez possam decepcionar. Deus é santo. Não há nele trevas, não há nele nenhuma sombra de dúvida. Deus é Deus, Ele é o Senhor. Ele é o Senhor. Que o temor do Senhor seja sobre nós. Que o temor do Senhor seja sobre nós. Talvez você seja de uma geração nova. Talvez você ainda não tenha experimentado coisas tão profundas em Deus. E eu quero te dizer, existe mais. Existe uma caminhada maior, mais profunda na presença de Deus. Existe um nível da presença do Senhor. Eu não estou aqui falando de regrinhas que seguimos para ir para o céu. Mas existe uma proximidade que temos de Deus. E quanto mais nos aproximamos dEle,
mais nós somos e mais queremos ser santos como Ele é. Não se trata de seguir regrinhas, mas é que quando nos aproximamos da luz, mais essa luz brilha em nós e através de nós, mais essa luz nos transforma de glória em glória. Quanto mais nos achegamos à glória de Deus, mais essa glória vai começar a queimar em nós aquilo que não presta, mais aquilo que não presta em nós começa a ser aniquilado pela presença de Deus. Isso é algo natural que vai acontecendo. O evangelho não é feito de regrinhas, o evangelho é feito de um relacionamento real com Deus que é real e que muda vidas e muda caráter, muda o caráter do ser humano. É isso que precisamos viver. Deus quer salvar a nossa geração, Deus quer salvar a igreja brasileira, Deus quer salvar o Brasil de um evangelho vazio, sem motivo. Deus quer nos restaurar. Nós precisamos simplesmente nos voltar para Ele de todo o nosso coração, em nome de Jesus. Senhor, nós nos rendemos diante de Ti, reconhecemos que sem Ti nós não podemos coisa alguma. Senhor, nós nos rendemos o nosso coração, Senhor. Prostramos o nosso coração diante do Senhor, ó Deus. Ó Deus, clamamos, ó Deus, pela realização, pelo cumprimento da Tua palavra que diz que o Senhor, pela Tua bondade, nos leva ao arrependimento. Clamamos, ó Deus, pela bondade manifesta do Senhor no Brasil. Que a luz do Senhor brilhe sobre a nossa nação, ó Deus, levando-nos de volta ao Teu coração, levando-nos de volta, Senhor Deus, ó Deus, trazendo-nos, ó Deus, a Tua vontade perfeita, boa e agradável, Senhor, em nome de Jesus. Queremos estar no centro da Tua vontade. Queremos, Senhor, agradar o Teu coração de fato. Queremos caminhar em obediência a Ti, Senhor. Que o nosso amor seja mais do que palavras e canções e emocionalismo. Que o nosso amor seja ações, Deus. Que o nosso amor se manifeste em atos de justiça. Oh Deus, faz isso em nós, Senhor. Gera em nós a Tua vontade e o Teu querer, Senhor. Em nome de Jesus, ó Pai. Em nome de Jesus, ó Deus. Em nome de Jesus.